Olá, eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu Dossiê Venezuela, na trilha da caixa preta do BNDES, dois jornalistas presos pela ditadura de Nicolás Maduro revelam a história por trás das câmeras, de autoria do Leandro Stoliar. Pois bem, gente, que livro que é esse que a gente tem aqui em mãos? É um relato misturado de... É uma mistura de diário com o que aconteceu, com fatos reais, com um pouco de história, mas narrado é um jornalismo investigativo, mas ele é narrado de um modo tão rápido, como se você estivesse conversando com o próprio Stoliar, que você fala assim, não é possível, não é possível, não é possível. É um livro que te prende até a última página, porque você quer saber. Claro, eles, porque teve outro personagem também, teve o cameraman dele, que passaram por uma aventura cheia de desventuras na Venezuela, de não muito tempo atrás, não. Eu vou dar o tom para vocês, como é escrito. Você fica no ufa, até que eles desembarquem aqui, né? Até que ele desembarque, porque você está acompanhando, você está pensando, não é possível, não é possível. Você acompanha a mesma angústia. Arthur, Ivo. Arthur, deixa eu ir. Deixa ele, vem aqui. O irmão dele não está muito bem, e ele é bem carinhoso. Deixa, tá com remedinho. Bom, gente, seguinte, deixa eu continuar aqui porque eu vou dar o tom, vou explicar do que se trata. É muito interessante, é um livro acessível a todos, deve sim voltar à tona, à baila, este assunto, porque muito nos interessa, principalmente na questão da relação do nosso governo atual, que era o mesmo desta época, com as questões da Venezuela. Né? Aqui não vou falar das eleições da Venezuela, porque aqui nem está mencionando essa questão. Bom, então por muitas partes, para não ficar longo, porque eu demorei para trazer essa resenha, confesso, porque eu não sabia como trazer, já que para mim é uma mistura de um diário, relato pessoal, os medos. Sim, Leandro, você teve TEPT, a gente chama, né, o transtorno do estresse pós-traumático, não teve nem como, depois de tudo que ele passou. E ao mesmo tempo a gente fica com uma sensação da mesma frustração que ele teve, por partes aqui. Você vai falar, tá, na trilha da caixa preta do BNDES. Pois bem, então a gente tem aqui uma história do quê? De um jornalista que vai junto com o seu cameraman fazer uma reportagem na Macairo, eu vou mencionar o nome da cidadezinha, para que a cidadezinha, eles desembarcam na capital da Venezuela, é óbvio, Caracas, e de lá eles vão atrás de uma suposta ponte que estava sendo construída, e aqui tem todos os detalhes, financiadas pelo BNDES. E aqui a gente faz só uma pausa, só um recorte, que você vai falando do BNDES, que confusão, não é nada confuso, não é uma aula, não é um canal literário, mas que preza por trazer livros diferentes, livros poucos falados e jornalismo real, né? Eu sinto falta desse tipo de jornalismo. E ele escreve reto, papo com direto, você não tem nenhuma dificuldade, não, ele não usa metáfora, ele não usa nada. Aliás, nem precisa. Enfeite aqui, rococó, zero. Porque tem muito. Daria para ele fazer disso aqui um calhamaço? Daria. Mas não, esse livro é de 2021. A gente tá... Ele é jornalista hoje, tá? Ele acho que é âncora do jornal da Record, que se eu não me engano eu falei, será que eu vi ele dia desses? Mas é este o Leandro. E, enfim, ele nasceu em 81, porque tem a foto aqui do passaporte dele, e fez aniversário por agora. Então eu falei, ele é só um ano mais novo do que eu, então é da mesma época. E por que eu estou mencionando isso? Porque eu sinto falta desses jornalistas que iam a campo, que investigavam, que tentavam trazer matérias pra gente, porque aqui deu tudo muito ruim, do que o jornalista de hoje em dia que fica lendo o WhatsApp. Nossa, assim, gente, vocês não têm noção de quanto que eu não consigo nem assistir, porque não é possível, a pessoa tá lendo, enfim, conversinha de WhatsApp para passar reportagem pra gente. Então a gente tem aqui, eu separei algumas questões muito importantes, então vamos dar o tom. Primeiro, BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. É o que então, Samanta, este banco? Ele é uma autarquia que basicamente o dinheiro que está lá é teu. Enfim, vem do Tesouro Direto, tem outras fontes, é um banco que o governo... Deu uma travada, eu tenho só 40 minutos para essa resenha, então tem que ser rápido, porque o celular tá já cheio. Bom, vamos lá.
É um banco que o governo destina recursos a grandes empresas para financiar obras de cunho que vão trazer benefícios econômicos e benefícios sociais, ponto. A grande questão é, foram investigar na Venezuela uma obra. A minha grande questão é, como se aqui a gente tivesse todas as obras em dia em todo canto. E atenção, 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 porque antes de eu ligar para gravar esse vídeo hoje à noite, segunda-feira à noite, o BNDES, que o governo pode utilizar também, tá? Ele pode emprestar para grandes empresas, aqui no caso foi a Odebrecht, e para quem nasceu depois dos anos 2000, fica muito complicado entender isso, fica até complicado entender a cronologia dos fatos, quando a gente sabe, que eu era adolescentezinha, mas a gente sabe que a Venezuela era tudo de bom, gente. A Venezuela não era esse temor em que a gente tem medo de que a gente, país, nação, se torne uma Venezuela. Em que sentido? Uma nação extremamente desenvolvida, para depois que Chávez, em 99, assume o poder, não vou entrar aqui na questão que não é o foco do livro, mas Chávez assume o poder, fica até de 99, com a fala socialismo do século XXI, tá? Então, para quem tem dúvida se a Venezuela é socialista ou comunista, é claro que é. O regime do Maduro hoje é autoritário, esses é que sentiram na pele. Para quem já está aqui no canal há um tempinho, sabe, porque no Lágrimas da Chuva do Sérgio Faraco eu senti a mesma sensação, queria saber chegar ao fim. Então é o tipo de livro que te faz. Se você gosta de romance policial, você vai amar. Então vai saber, vai se informar um pouco do que aconteceu. Enfim, Chávez fica de 99 a 2013. Em 2013 ele morre, mas ele deixa como sucessor dele, indicação, que ganha muito acirradamente nas urnas, naquela época sim ainda, mas enfim, vou entrar aqui em detalhes, o Maduro, só para vocês entenderem. Aí ele segue, aqui tem até para quem é mais das antigas e já ouviu esse nome do Juan Guaidó, ele conseguiu conversar com ele, que era um grande opositor, enfim, alguns países reconhecem o Guaidó como o verdadeiro eleito naquelas épocas, mas enfim, não rolou nada disso, a vida continuou, os opositores são perseguidos pela polícia política, o SEBIN, eles foram pegos até por estar fazendo a reportagem. E aí está agora, 2024, acontecendo o que vocês estão vendo, que de novo não ganhou, mas como desde Chávez, essa implantação, esse controle da mídia, para se implantar, né, você tira a igualdade dos poderes, ser igual a seu nível, enfim, teve muitas questões, porque o Guaidó era o deputado também da oposição, mas era, enfim, aí a Venezuela se tornou hoje o que se tornou. Pois bem, vamos ao livro, então, porque eu já estou falando sem dar o tom, sem nada. A gente começa com... Já estava tendo aqui no Brasil, a gente já estava vindo do processo de mensalão, de investigação dessas empresas, na questão de Odebrecht, por exemplo, da corrupção, linhas bem gerais, são nomes que aqui você vai escutar direto. E aí eles quiseram ver se tinha, pelo menos, já que o BNDES, nosso banco, estava, através do governo brasileiro, construindo de fato essa ponte lá na Venezuela. E tem até fotinho. Eu separei, ele tirou a fotinho, porque eles não conseguiram trazer tudo, e foi uma pena. Felizmente eles saíram com vida, porque por isso não teriam saído, deu tudo muito certo, mas assim, quase que não. Eles retornam ao Brasil, eles conseguiram fazer algumas imagens e algumas coisas conseguiram ser salvas e enviadas depois, estão aqui por muitas partes. Eles conseguiram tirar aqui a foto da placa, então tem imagens aqui também, porque eles chegaram lá e não tinha absolutamente nada. E a ideia era mostrar que estava, vamos colocar assim, para onde estava indo esse dinheiro. Eu vou dar o tom, mas já rasgando, que para mim é o que resume o livro. Então, sim, eu vou dar o tom mesmo. Chegando aqui, página 68. Hugo Chávez e Lula mantinham uma relação de amizade. A denúncia que deram origem à nossa investigação apontava o ex-presidente, que é hoje de novo presidente brasileiro, como um dos responsáveis por permitir o envio de dinheiro público para financiar as campanhas políticas de Chávez na Venezuela. O esquema teria durado até 2013, 2 anos depois de Dilma ter assumido a presidência no Brasil.
com o dinheiro sendo enviado por meio de empréstimos do BNDES. A denúncia que recebemos apontava o banco como uma instituição financeira que servia para legalizar o dinheiro do suposto esquema. Segundo a denúncia, o dinheiro saía do banco para as mãos de empreiteiras brasileiras para a realização de obras no exterior. As supostas obras faziam parte de parcerias público-privadas, as PPPs, entre Brasil e Venezuela, mas não teriam saído do papel. Com isso, o dinheiro emprestado de maneira legal do Brasil para a Venezuela era dividido entre as empreiteiras, os governos chavistas e os governos brasileiros, os petistas, para financiar campanhas políticas e se perpetuar no poder. Mas a denúncia precisava ser comprovada. Pois bem, este é o tom. Você fala, nossa, pesado? Pesado, porque ele coloca qual era o pano de fundo, coloca a questão dos governos, e aqui, né, a gente estava em 2013, nós já estamos em 2024, traga para os dias de hoje, porque o nosso não posicionamento enquanto brasileiros, e hoje mesmo o presidente lá no México deu uma declaração dizendo que, por que tem que sempre falar da Venezuela? Ora, tá toda hora falando de Israel, toda hora se metendo em todos os países, aí quando se pergunta de Venezuela fica saindo pelas tangentes. Assim, é de se perguntar. Esse tipo de livro eu gosto de trazer porque ele vale esse tipo de reflexão, do tipo, de novo isso, de novo, né? Enfim, fica aí para você pensar, e se você nunca viu nada disso, vá atrás desse livro, porque ele dá essa... não fica assim tão pesado, embora seja um dossiê nesse sentido, é um dossiê dessas coisas todas que ele passou, que ele vivenciou, que foi filmado, que foi conversado, que ele esteve lá. Não foi alguém que contou, ele foi em busca disso. Pois bem, então logo ele chegou, só que o que aconteceu? Bom, este é o tom. Aí a gente tem, a ideia, né, era fazer um especial, e existe esse especial que chama Caixa Preta do BNDES. Nossa, eu não faço roteiro para quem está aqui no canal já há um tempinho, e eu ligo o meu celular e começo a gravar só vendo aqui o tempo que eu tenho. Então eu não leio nada e decido, né? Eu, como eu disse no início, estava com dificuldade de como começar, né? Bom, eu vou começar pelo capítulo 1, é bem divididinho, a fonte é bem gostosa, tem muitas coisas grifadas, muitas partes que eu quero falar, mencionar, porque são importantes e muita coisa que vai ficar de fora. Porque dá pra gente fazer muito um paralelo do que estava acontecendo, do que continua acontecendo, enfim. Mas, só para vocês sentirem bem o tom da escrita dele no capítulo 1, que no caso é na página 20. Quando entramos na caminhonete em direção ao Hotel Intercontinental, o maior e mais luxuoso da cidade, foi como se seguíssemos em direção a uma festa. Nossa alegria transbordava. Era uma manhã ensolarada de sábado, dia 11 de fevereiro de 2017. Em Maracaibo, capital do estado de Zulia. O céu azul daquela região da Venezuela lembrava minha infância no Rio de Janeiro. Pois bem. Aí tá aqui eu, o cinegrafista Gilson Fred e um casal de jornalistas venezuelanos que nos ajudavam na reportagem, seguimos sem pronunciar nenhuma palavra. Tava aquela coisa assim, não sei, se chama Jesus Maria. Mas aqui ele põe a acentuação certa que aí fica pronunciando em espanhol o nome Jesus. Maria, ele ocultou os sobrenomes porque eles ainda estão lá, enfim. E aí esse casal, eles ficam em Caracas e depois eles vão para Maracaibo para poder ir atrás da suposta obra, que tem aqui a foto das placas e tudo mais. Ele e o Fred e esse casal vão atrás, conversam com as pessoas, é aquela coisa assim, ainda continua aqui, né, é engraçado isso, né, que podia ser colocado nos dias de hoje, me chamou bastante atenção esse modo como ele logo inicia. Então assim, nosso veículo seguia toda a velocidade com os vidros fechados. Aliás, é difícil ver carro novo na Venezuela. Nas ruas de asfalto precário que fazia o Brasil parecer a Europa, a gente ficava no banco de trás. Não havia policiamento. Beleza. Aí aqui, no local onde deveria ter sido construída uma imensa ponte ligando as duas margens do lago, só havia 2 pilares fincados na água. Fazia tempo que nenhum engenheiro ou operário aparecia por lá. A imensa placa presa a um muro de canteiro anunciava que aquela era a construção da ponte Nigali,
a segunda travessia do Lago de Maracaibo e descrevia ainda a data inicial do contrato firmado entre o governo bolivariano da Venezuela e a empreiteira brasileira Odebrecht para a realização da obra, 2008. Quem que estava no governo em 2008? O Lula, né? A obra havia sido iniciada quase 10 anos antes da nossa chegada, exclamação. Ele vai se mostrando indignado em várias passagens aqui, mas não tem como não, porque daí você vai lendo, e se você der isso na mão de alguém e falar que é um romance policial e não falar que é verdade, é um thriller que dá essa história. Mas infelizmente é real. Infelizmente ele e o Fred passaram um risco de vida, sim. Aqui, ó, segundo o próprio anúncio, a suposta construção fazia parte de um convênio básico de cooperação técnica entre Brasil e Venezuela. A placa no muro da obra, então, confirmava nossa suspeita. O dinheiro vinha de uma parceria com o Brasil. Era recurso brasileiro em terras venezuelanas. Eureka! Era o que faltava para ter certeza que estávamos no caminho certo. Fazia sentido a investigação que apurava o envolvimento de empreiteiras brasileiras em obras inacabadas na Venezuela, por meio do BNDES. A apuração estava pronta e esse era o nosso último dia de viagem. Beleza, era para ir filmar, trazer as coisas, voltar, beijo, acabou. Só que, aqui ó, já passava das 10 da manhã e havia pouco tempo para o nosso voo de volta para Caracas, marcado para o meio-dia. Era o tempo de chegar ao hotel, pegar as mochilas, fazer check-out e seguir para o aeroporto. Beleza. Aconteceu isso? Não. Aí, enfim, anda, daí não vou ficar lendo tudo, a história anda, era pra só ter ido isso, eles filmaram, conversaram lá com o tiozão meio estranho, de tipo, o que é, quem vocês são, ele é bem inteligente, dá uns migué, ele tem uma boa comunicação com o Fred, tá tudo bem, o casal Jesus Maria ok também, e vamos filmar e voltar pro Brasil, é fevereiro, enfim. A esposa dele também é jornalista, quem abre também é a editora-chefe dele, a Rosana, enfim. E assim, gente, 2017 ainda era aqueles celularzinhos mais... E eles foram com pouco aparato, eles foram com uma câmera simples, para não chamar a atenção. É tudo para vamos resolver e vamos voltar e mostrar que não está tendo, né? Assim, numa época em que, 2008, né, a gente está... Em 2010 a gente ia ter eleições de novo, em que a Dilma foi eleita e que tá tudo vindo à tona, tá? Então ninguém estava muito ouvindo o Odebrecht, que quer, que não, enfim. Por isso que eu falo, quem nasce em 2000, que é a minha birra, meu ranço com a geração, quem tá aqui já sabe, 8 anos, vai lá prestar atenção no que está acontecendo, enfim. E aí faz o L em 2022, faz, né? Que não sabe de nada, pensa, não, que o outro é pior, e aí a gente entra nisso, então assim, atente, que a gente vai ter eleição agora, a prefeitura agora, semana que vem. E antes de eu vir gravar, daí eu fui dar uma geral no noticiário, o estado do Ceará vai ganhar através do BNDES, atente você que mora aí, que é cearense, enfim. O BNDES agora vai disponibilizar mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais para obras. Aqui nenhuma foi acabada, né? Aqui nenhuma foi acabada, eu já cheguei dando o tom. Você vai falar, mas está mantendo o Brasil, pelo menos vai fazer alguma coisa para o Ceará. O governador de lá é petista. E o prefeito de Fortaleza é do PDT. Tá concorrendo, acho que está concorrendo agora de novo as eleições, enfim, eu só vi o partido dele, porque me chamou a atenção, falei, por que 1 bilhão de 3,300? Não, eu não sou jornalista e não tenho essa questão investigativa, mas eu queria trazer algo mais atual para agregar aqui essa resenha. Falei, mas por quê? Aí gente, é Google, sabe? Não precisa fazer uma pesquisa muito longa. Eu só digitei quem é o governador do Ceará. Porque na hora que eu vi o presidente falando pelo canal do governo, eu falei, quem que é? Eu falei, deve ser petista. Que nem a menina da universidade, que tem até vídeo aqui no canal, que foi lá e falou um monte em Osasco. Pois é. Mas a época era governo Dilma e o prefeito é o que está concorrendo agora, a prefeitura de lá também. Enfim, então vocês aí de Osasco, prestem atenção em quem vocês vão votar. Enfim. Bom, continuemos aqui. Que o meu pensamento tangencial, e assim, eu demorei para trazer essa resenha de novo, né? Fiquei nessa, enfim, deixa eu seguir aqui. Pois bem, aí o que acontece? Aí eles estão no carro deles pessoal e aí a polícia, o SEBIN, aí ele explica que ele dá
tem todo, esse é o mapa da ida, a gente fica feliz com o mapa da volta, porque a gente fica na torcida por eles, porque eles, de novo, né, passaram umas poucas e boas. Mas enfim, e aí eles são retidos, e eles são presos. E assim, sem o menor jeito de entrar em contato com aqui, com o Brasil, não tinha como ele falar com a esposa dele, que estava cobrindo sei lá o que, sei lá onde, com a chefe dele, com o pessoal da edição, não sabe falar como, porque a internet lá é ruim, embora eles tivessem cartão chip e tal, enfim. Eles gravaram tudo e o Leandro foi muito esperto porque ele pegou e gravou em chip também, só que não, isso fica mais pro final, e guardou na carteira dele, atrás do cartão de crédito, enfim, para tentar salvar a reportagem, porque o carro que eles estavam, esse carro indo, foi fechado, o casal Jesus e Maria e ele e o Fred são presos. Mas são presos e vão, e aí aqui nas palavras dele, vão lá para os porões da ditadura do Maduro. Por que é? Porque eles, o que eles estão fazendo de errado? Nada. Eles estavam investigando, mas a Venezuela queria que isso chegasse aqui no Brasil, um esquema que estava favorecendo o governo de Chaves / Maduro e do Lula. Aí fica fácil a gente entender o posicionamento ou não posicionamento do presidente hoje. Tipo, fica mais fácil ainda, além das questões ideológicas que eles têm, né? De querer implantar o socialismo, de fazer mais ou menos as mesmas coisas. Como eu disse, aqui os poderes foram aniquilados, então só quem manda é um totalitário. Não é um ditador aonde? Porque assim, pega o dicionário e vê a definição de ditador, vai passar pano para uma definição, entendo isso. Sim, assim, não dá para entender. Eu sinto falta, então, de quando o jornalismo era jornalismo, de quando as pessoas prezavam mais pela verdade. E pela verdade no sentido que é certo ou que é errado. Não, isso não está certo. Independente de ter votado em A ou B ou X, isso não está correto. E hoje não, hoje é assim, se é meu candidato, pode fazer o que quiser, tá bom, mas se é o outro, isso está nos dividindo. E lá foi dividido. E aqui aí você vai falar, tá, mas tem mais coisa? Tem, porque aqui quem que está também no rolo, eu nem mencionei, aqui ele fala bastante da PDVSA, que é tipo a Petrobras deles, porque a Venezuela foi muito rica, mas ela só tem de matéria-prima petróleo. Aí vem aí o pessoal da esquerda, né, cheio de falar, mas aí é porque daí os Estados Unidos pôs sanção. Pois, mas não deixou nem de comprar anos depois também o petróleo para não encarecer a gasolina nos Estados Unidos, então ainda ficou comprando. Ficou ruim no ano de 2014, fato. Houveram outras questões, o preço do barril foi lá para baixo, despencou, só que o que aconteceu? Desde Chaves e daí Maduro como sucessor, estatizaram tudo, tiraram o emprego das pessoas, as pessoas passavam fome aqui, eles até deram comida para os policiais que ficaram lá olhando para cima deles, porque não tinha nada. Quando ele fala aqui da expropriação, é normal, para que propriedade privada, não é mesmo? Se eu quero, eu vou lá e pego. E essa história que, assim, revolta, e eles viveram na pele. E quando vai ele narrando em primeira pessoa, você vai andando junto com ele, né, na mochila dele, passando as ansiedades, não no lugar dele, mas junto com ele, acompanhando um relato triste de alguém que viu, assim, que podia perder a vida, viu que não teve obra nenhuma, viu que já estava todo mundo suspeitando e conseguiu filmar para trazer para a gente, para que a gente tivesse, a gente e o mundo, porque foi noticiado, esse documentário depois foi feito montagens com, não vou falar inteligência artificial, que acho que nem tinha isso naquela época, mas com recurso de computador, enfim, essas coisas digitalizadas, para poder mostrar os gaps das coisas que foram perdidas, porque eles, como eu disse, foram presos, eles ficaram 15 horas sem dormir, sem comer, foi dando muito certo as pessoas que foram aparecendo na vida, na história aqui. Mas se a gente para pensar que um livro inteiro se resume em 72 horas, tem muita coisa aqui para muito pouco tempo. Mas muita tortura, como ele mesmo falou, psicológica. E muito medo de coisas serem plantadas para que eles nunca pudessem sair. E eles são pessoas não gratas hoje em dia na Venezuela, mas acho que eles querem nem mais passar perto. Até aqui, numa hora, o Leandro Stoller, ele diz, eu acho que o mais perto que eu cheguei da fronteira foi em Roraima, alguma coisa assim, enfim. Olha aqui, ó.
aí, né, por repetidas vezes, Jesus nos pedia para tomar muito cuidado e dizia que era normal o governo desapropriar terrenos e tomar para si estabelecimentos comerciais, igrejas, clubes, o que fosse. Bastava decidir e pronto. Não havia contrapartida, não precisava de explicação, não tinha conversa, nem retaliação, claro. Quem tentava impedir era preso. Para isso, o governo tinha uma polícia política, responsável por definir o que deveria ser repatriado, em aspas, o SEBIN. Então, aí ele vai contando todas as questões aqui, ó. Segundo a Transparência Venezuela, a obra da nova ponte havia custado até então 3 bilhões e 3,5, vou ler como está escrito, 3,5 bilhões de dólares. Gente, 3,5 bilhões de dólares, está 5, vou arredondar para baixo, para 5, está sendo legal. Dá 15 bilhões de dólares para 5, né? 3 bilhões e meio de dólares vezes 5, para a gente converter isso em reais. A gente está falando por baixo, 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais. A gente tem taxado até não poder mais, mas aqui o dinheiro indo para a Venezuela. E agora esses 1 bilhão que vai lá para o Ceará. Fique de olho você aí, cearense, para pavimentar, sei lá, que 1 bilhão para um governo petista de BNDES para BNDES. Ah, e sabe quem é o presidente hoje do BNDES? Naquela época eu não, acho que ele não mencionou. Mas hoje é quem? O petista, Aloysio Mercadante. Então, assim, né? Bom, vou deixar aí a sua inteligência fazer os próprios links. Vou continuar aqui. Então, ó, segundo a Transparência Venezuela, a obra da nova ponte havia custado até então 3 bilhões e meio de dólares. Apesar do alto valor da construção e dos quase 10 anos de promessas, a ponte não havia sido concluída. Mas, se o dinheiro saiu do Banco Brasileiro, peraí, Arthur, para financiar a construção da ponte e a obra não saiu da fase inicial, onde fora parar o investimento? Nossa investigação começou quase 3 anos depois do início da Lava Jato, a operação contra a corrupção coordenada por promotores do Ministério Público Federal do Brasil. Mas o mais importante, gente, é que era uma operação contra a corrupção. E aqui de novo eu bato na tecla. Não endeuso ninguém, nenhum político, nenhum juiz, nenhum nada, nunca fui dessas. Quem me conhece sabe, mas aqui, se era uma operação contra a corrupção, tinha coisa que não estava certa, então isso não é óbvio. E hoje em dia, quando a gente vê tudo sendo anulado depois de várias delações, é assim, que rumo que a gente está tomando. Eu falei da PDVSA, que meu pensamento está bem tangencial, porque daí eu vou fazendo todos os links, né, depois que eu faço a leitura. Minha questão é, ainda tem o não posicionamento do nosso presidente atual em relação a tudo que está acontecendo, a não reconhecer, porque assim, se você não reconhece, você está pendendo para reconhecer, certo? Que o Maduro é o presidente, porque daí esse esquema continua, porque daí se colocar alguém da oposição séria que quer retomar o país, acaba esse esqueminha de dinheiro, vai através de BNDES, não acaba? Acaba a promessa de ponte construída no meio do nada para ligar nada a canto nenhum, e só para a gente se manter no poder, sendo que há sim um projeto de manutenção de poder. O próprio José Dirceu já disse isso, e esse foi o outro que foi preso e solto. Assim, passou da hora da gente repensar valores em vez de ficar só endeusando, né? É passada a hora, gente. Enfim. Bom, pois bem, ele continua aqui. Além do Brasil, as investigações da Lava Jato também já apontavam para um esquema de corrupção envolvendo políticos e empreiteiras brasileiras no exterior. Tudo isso foi comprovado. Como publicou a revista Exame em junho de 2016. E a nossa suspeita era de que a Venezuela fosse um dos países onde essas construtoras estariam cometendo as irregularidades. E tem mais, ele não fala aqui, mas Cuba está devendo a gente, Venezuela está devendo a gente. Cuba já falou que nem tem grana aqui, que quer pagar em charuto. E assim, não é graninha pouca não, gente, é graninha que dava para ninguém estar sendo taxado, não ter taxação disso, daquilo outro, mas tudo está acontecendo na calada da noite. Enquanto Amazônia, Pantanal, enquanto o Brasil está pegando fogo. E enquanto a gente está aí às vésperas das eleições, então preste muita atenção em quem você vai votar para vereador e para prefeito no próximo domingo.
porque essas bases servirão para a futura eleição presidencial de 2026. É isso que está em jogo. Eu falo diretamente com todos vocês, sejam onde vocês estiverem, porque toda a prefeitura importa, mas eu falo da capital paulista, né? Eu sou paulistana, eu voto aqui, aqui define rumos. Então preste bastante atenção aí você. Enfim. E aí, continua. Aí, bom, o que aconteceu que daí onde começa toda a saga? O carro deles foi interceptado, eles foram pegos, foram revistados, foram parar lá nos porões da ditadura, como ele mesmo disse, agora não vai achar isso mesmo. São horas de angústia, de ansiedade, de incerteza, de será que vão matar a gente, será que não, o como a polícia política lida com eles, o medo, eles chegam a ficarem nus para serem revistados antes de irem para sei lá onde, mas aqui está relatado, quero que você leia, antes de irem para sei lá onde, e assim, ficou pior que porque eles queriam voltar, né? Tipo, deixa a gente voltar. E aí o governo entrou aqui em contato, ainda o Serra era ministro em 2017 das Relações Exteriores, ainda disse, enfim, o Brasil meio que ficou muito atento, porque, enfim, Rede Record, uma rede grande, 2 jornalistas estão lá e não estão conseguindo sair. Só que o que acontece? O que aconteceu, na verdade? A Dilma teve um impeachment em 2016 e aqui em 2017 o Nicolás Maduro não reconheceu o vice que daí tomou posse, que era o Temer. Por não ter reconhecido o Michel Temer, o governo dele, não ficou difícil de devolverem nossos brasileiros jornalistas para cá. Então, tudo que ele estava com medo era lógico, não tem nenhum sensacionalismo aqui, muito pelo contrário, é direto, reto, daria para destrinchar mais. Quando eu fiz a analogia com o Sérgio Faraca, que ele demorou 20 anos para escrever, né, por questões, enfim, pessoais, ele logo relatou, que bom que as pessoas incentivaram, para a gente ter esse relato de alguém que de fato esteve lá, viu tudo isso e passou, porque o final, eu não vou contar o final, mas assim, ele vem através do Peru, vai para Lima, porque tudo acontece, eles já estão cansados, com fome, com sono. Aparece uma promotora, ele conseguiu, assim, foi muito sagaz, muito rápido, e aquela assim, a sorte jogou a favor na questão de conseguir mandar uma mensagem, de conseguir alguma coisa, mas você vê que é tudo montado para que não saiam. E eles sentiram isso na pele, e não dá para ignorar essas obras não feitas, esse tanto 3,5 bilhões de dólares, gente, para uma obra que sequer foi feita. Em 2008, ele termina aqui o livro falando que até então não tinha sido feita, só que esse livro foi fechado em 21, a gente está em 24. O que mudou? É isso, né? É bem isso mesmo. Enfim, aí aqui, ó, aqui, onde eu separei para falar isso para vocês mesmo, ó, o governo brasileiro ilegítimo, segundo o agente, porque daí os agentes também ficaram com eles, assim, foi uma tortura que só avisou que ficaria, o governo brasileiro ilegítimo, segundo o agente, era o do então presidente Michel Temer. Ele fazia questão de dizer que Maduro não via legitimidade na saída de Dilma Rousseff do poder e por isso acreditava que o novo presidente brasileiro era um impostor. Sim, eles sempre usavam essas palavras, espião, impostor, comandante. Toda vez que eu vi uma dessas palavras eu me sentia na Guerra Fria, apesar de nunca tê-la vivenciado. Porque ele nasceu em 81, enfim. Aí, ó, o governo Maduro passou a negociar nossa soltura. 10 horas depois de sermos presos, os agentes do CEBI decidiram liberar e libertaram o Jesus e a Maria, enfim. Bom, aí o que acontece? Aí, esse capítulo também é triste aqui. Eles tiveram a sensação de que fossem rumo à liberdade, só que não, ainda ia ter que dormir no saguão de hotel, com os guardas ali vigiando, enfim. Aí aqui tem as fotos que ele conseguiu salvar. Porque tudo foi retido, as câmeras, as filmagens. Só que no carro, na hora que ele vê que eles estão sendo parados, ele esconde então nessa carteira. E essa carteira fica, ninguém olha, e você dá graças a Deus, fala, tá tudo salvo nesse chip. Bom, para nossa tristeza, e dele também não estava, mas ele tinha que chegar aqui no Brasil, enfim, entender tudo que tinha se processado e conseguir ter acesso a ver.
Não sabe-se porquê, enfim, infelizmente, pouquíssimo foi gravado. O que ficou no celular com a Maria, que ele conseguiu entrar em contato e aí, sei lá, ela subiu, mandou para ele, pegou pela nuvem, que foi as poucas imagens que foram de fato salvas de toda a reportagem que ele tinha feito. Foi isso que aconteceu. Aí você vai falar como que eles vieram embora, foi uma outra saga, quase derrubam ele de um avião teco-teco, ele e o cinegrafista, no meio do nada para sair de Maracaibo e ir até Caracas, e de lá ainda foi assim, foram horas de angústia, não dá para imaginar, só quem viveu mesmo para relatar, até eles pegarem o voo. Aí você já começa assim, ufa, que é bem no final, e ele dá não pouca importância, mas ele queria relatar toda a experiência com a polícia, dar essa toda a explanação, enfim. E aí ele consegue, vamos colocar assim, eles conseguem um voo normal, Avianca, Caracas, Lima, e depois de lá para desembarcar aqui em Guarulhos, e aí essa história. Então aqui é um thriller de jornalismo, não teria definição melhor também para dar. Triste, lamentável por tudo que está se passando, por essas conjecturas que eu deixei aí no ar para você pensar. Não queria que fosse uma resenha muito longa mesmo. Tem muito por trás. Muitas dessas empresas estão voltando. Esse exemplo que eu acabei de dar, que não é um exemplo que eu vi hoje, 30 de setembro, de recurso que vai ser destinado para lá, e assim, é curioso, né? Porque só é destinado para governo petista. E assim, se também fosse feito, o que 1 bilhão não é pouco dinheiro, de reais, lá para o Ceará, se fosse feito, você até pensaria assim, tá, né? Mas vai ser feito. Mas a pergunta é, será que vai ser feito? Outra, vai ser destinado agora, sim, pertinho das eleições, tudo bem que as eleições são para prefeito, mas destinado 1 bilhão para um estado e os outros da Federação Brasileira. É isso, gente, que a gente tem que pensar. É isso que eu proponho quando eu trago esses livros de não ficção para o canal, no sentido de ter muita coisa acontecendo, tem poucos canais literais falando desse tipo de livro. Eu não me conformo com isso, nunca me conformarei, não vou abrir um canal só para falar dos mesmos livros que todo mundo já fala. Claro que eu gosto de livros de ficção, é o que eu mais gosto até, mas com tudo isso que está acontecendo, dá para deixar passar um livro desse desapercebido? Na minha concepção, não. Então, que bom que eles voltaram. É dedicado ao... Eu esqueci o nome agora. Ele fez uma dedicação bem bonita, que foi uma pena, né? A pessoa infartou no penúltimo capítulo aqui do livro, enfim. Dedico cada linha desta obra ao amigo e jornalista Otávio Tostes. Acho que assim fala, pessoa admirável e profissional, exemplar com quem tive a honra de trabalhar na redação do Jornal da Record. O Jornal Record. Tostes faleceu enquanto editava o 10º capítulo deste livro, mas vai ficar para sempre em nossas lembranças. Então, gente, é isso. Se você quiser saber mais do BNDES, se você quiser ver mais fotos, ele colocou algumas. A do passaporte, onde eu vi que o aniversário dele foi agora em setembro. Tá para vencer teu passaporte, Leandro Stoliar. Eu olhei dentro do que foi possível aqui. Enfim, agora eu não vou achar. Está logo no começo. Livro bem dividido. Livro bonito. Gostei muito do trabalho gráfico, muito da diagramação. E, gente, é isso. Então, se você quiser saber mais do que é o BNDES, como que ele funciona, como que o nosso dinheiro é através deste Banco Nacional emprestado a grandes empresas empreiteiras para que façam obras no exterior, e por que esses países estão devendo para a gente, e assim, tem esperança de que a Venezuela vai nos pagar? Claro que não. Eles não têm dinheiro, a população está morrendo de fome, e é este o nosso medo quando falamos, a gente não quer que o Brasil vire uma Venezuela. Isso desde 2018, quando você gravou, esse livro veio pouco antes, né? Foi escrito pouco antes essa história toda. Em que sentido? As pessoas passarem fome, de ser um caminho indo direto a Cuba. Nós, enquanto Brasil, a gente nunca foi nem tão desenvolvido quanto a Venezuela foi. Gente, o pessoal então, que nasceu depois dos anos 2000 não sabe direito isso, mas
A Venezuela teve assim um PIB muito alto, porque só que só ficou no petróleo. E aí quando desaba o preço, desaba tudo. E aí quando está tudo estatizado, aí foi só, não gosto de termo chulo, mas só ladeira abaixo. E aí pega um outro governo aqui nosso com interesses escusos, tá aí, né? Enfim, aqui então é um excelente livro. É para você que gosta de não ficção, é para você que tem interesse em história, é para você que tem interesse em história nossa, deixa eu pensar. É para você que gosta de romance policial, então leia como uma ficção e não ficção, que daí você fala, nossa, e para pensar, tá aí, gente, as eleições estão batendo na porta, essas eleições de 24 vão ajudar a definir muito as de 26, sim, porque é para onde os recursos vão. Acabei de dar o exemplo de onde o presidente está destinando aí agora dinheiro através do próprio BNDES. Enfim, e lá na Venezuela, como é que vamos saber como é que tá? Para mim continua igual o que estava neste livro. E vamos receber charuto de Cuba? Claro que não. E vamos receber o que deve? Não. Então, assim, vamos começar a olhar mais para cá, mas não no sentido de estatizar tudo, mas no sentido de fazer as coisas para os brasileiros que estão precisando e passando necessidade do que fazer. Não tem nem sentido fazer obra no país dos outros se a nossa casa não está arrumada. Não dá, a conta não fecha. E, enfim, é isso, já ficou mais longo, tem 10 segundos para encerrar. Boas leituras. Se até o cão já sabe do dossiê Venezuela, vem Arthur encerrar o vídeo. Não vai você dar uma chance para este livro?